galera, tudo bem? Estamos reunidos aqui hoje num dia super especial para gravar o 4º episódio do nosso podcast VR Brasil. Estou aqui com meu parceiro Sandrão. Sandrão. Obrigadão pelo convite aí. Prazer participar e saber um pouquinho mais da história da Wanda hoje. Estreando no podcast. Estreando. Muito legal. Hoje o nosso podcast é muito especial e nós tivemos a oportunidade de convidar duas figuras que fazem parte da história da AkzoNobel, da história da Wanda, né? E o motivo do nosso podcast hoje são os 90 anos da marca Wanda. E aí eu vou deixar essas duas figuras históricas e simbólicas para nós. Está se apresentando aí, Fernando Ferrara, 90 anos de Wanda, fico muito contente em receber esse convite por vocês. Minha mãe ia comemorar, se ela estivesse viva, no dia 5 de outubro, 90 anos de existência, juntamente com a marca Wanda. E quero ressaltar que eu vivi dentro da fábrica desde os tempos de menino, de criança. Eu acompanhei meu avô nas formulações das tintas, no laboratório. Eu aprendi a fazer tinta acrílica. Ele me ensinou a fazer uma tinta acrílica, um verniz Sparlac. E o meu sonho era seguir a carreira do meu avô, mas a minha mãe não deixou. Minha mãe falou, não, você não vai... É muito sacrifício para você, você não precisa, você vai estudar, vai fazer faculdade. Enfim, eu acabei não seguindo. Fez outro caminho. Fiz o outro caminho, porque minha mãe não queria que eu me envolvesse com a família, né? E aí eu segui com o meu rumo, meu avô, um sucesso absoluto com as tintas desde o começo, e fico muito orgulhoso e contente em estar aqui com vocês para contar um pouco mais dessa história linda, maravilhosa que é a Wanda. Obrigado por ter aceitado o convite, irmão. A gente vai explorar bastante isso aí. Não sabia dessa história aí, vamos descobrir ela agora. E a gente tem também aqui o seu Benedito Moraes, mais conhecido como Benê. Benê Moraes. E tenho boa parte da minha vida vivido com Wanda, uma marca que me colocou no PhD de tintas na linha automotiva, na linha industrial também, que eu comecei na linha industrial. E graças a Deus consegui criar minha família, trabalhar 42 anos na Wanda, e depois a AkzoNobel adquiriu e continuou com a marca Wanda. E não conseguiram derrubar a marca Wanda. Não conseguiram. O Sandro sabe. Porque eu não vou falar. A marca segue firme e forte. Firme e forte. É isso aí. Muito legal, seu Bené. Sandrão? Legal. Me apresentar. Sandro Lemos. Trabalho na AkzoNobel. Né? Comecei... Eu achei que tivesse bastante tempo de tinta. Trabalho há 29 anos já na Akzo. Mas agora conversando aqui com o Fernando, com o Benezinho. Vi que tem muita história, muita coisa para aprender. Bem legal. Comecei na área de controle de qualidade, produção, processos. Hoje estou na área de marketing, trabalhando com as marcas de repintura. E como o Benê falou, Fernando, a gente tem muito orgulho da marca. Uma marca que nasceu no Brasil e hoje ela está no mundo inteiro. Aí são mais de 80 países usando a marca Wanda. Muito orgulho aí pra gente. Muito legal. E por favor, Osinei, se apresente também. Legal, obrigado, Sandrão. Osinei Manzano, eu sou o gerente nacional de vendas, faço parte do time da AkzoNobel, né, de toda essa estrutura comercial, e também tenho muito orgulho de fazer parte da família Wanda, né? Wanda é uma marca que nos dá muito orgulho, né? A gente tem uma marca que nasceu aqui, né? E ao contrário do que acontece sempre no mundo dos químicos, né? Marcas internacionais acabam vindo para o Brasil, o nosso foi o contrário, né? Uma marca nacional foi para o mundo inteiro, né? Eu sempre brinco com os distribuidores, quando eu tenho oportunidade de estar fora do país com alguns clientes e com nossos colegas, eu brinco que só tem duas marcas que foram para fora do país. São as Havaianas, os chinelos e Tintas Wanda, né? Mas vamos explorar um pouquinho essa história. Eu não sei se todo mundo capturou o seu Fernando Ferrara, né? Vou chamar de Fernando. O Fernando é filho da dona Wanda. Então, o Fernando tem toda essa história com tinta, né? E praticamente nasceu dentro da fábrica. Conta para nós, Fernando. Você começou a explorar um pouquinho. Tua vida com tinta, você escuta tinta desde pequeno. Desde a idade de 10 anos eu já frequentava a fábrica.
Meu avô tinha o hábito de me buscar depois do almoço, ele almoçava na casa dele e ia me buscar para eu acompanhar ele com a fabricação das tintas, com a evolução de produtos novos. Eu sempre participei juntamente com ele e foi uma experiência muito boa. E o que me admira muito no meu avô é que ele sempre teve um comportamento empresarial familiar. Então, ele tratava o funcionário como um parente, como um primo, como um irmão, como um cunhado. E isso é um ponto fundamental que a empresa cresceu, porque era uma empresa familiar, os diretores eram meu pai, meu tio, enfim, eram pessoas da família dirigindo a empresa, todos num foco para crescimento e evolução da marca. E ele patrocinava muitos eventos, festas, e final de ano ele tinha uma recompensa para cada funcionário. Legal. Eu acho isso uma coisa espetacular. Ele fechava o faturamento e o líquido da empresa, 10%, era dividido por todos os funcionários da empresa. E isso motivava muito. Além disso, ele dava cesta básica, brinquedo para as crianças. Então, as famílias que trabalhavam na Wanda, eles agarravam com todas as forças, porque quanto mais eles trabalhassem, quanto mais eles se dedicassem, mais vendiam os produtos da Wanda, aquilo ia beneficiar eles próprios, que eles iam ganhar mais bônus, mais dividendos daquele progresso todo da empresa, todos esses anos. Participação nos lucros, ele já foi um pioneiro aí. Exatamente. Que ano isso a gente está falando? Nos anos 70? Anos 60. Não, eu tinha... Eu sou de 58, 68. Que legal. 68, né? E a fábrica já estava na Dr. Fon, né? E era uma fábrica. Ele começou a história dele, eu acho muito interessante a história dele. Ele foi morar numa casa na Rua dos Prazeres, e nessa casa tinha um fogão a lenha que servia a ele, minha avó, e ali ele fabricou as primeiras resinas. Que ele fabricou dentro de um panelão, lá com fogo, lá durante horas para produzir. Começou a produzir pequenas quantidades de resina e começou a fazer verniz. Aqui em São Paulo, Aqui em São Paulo, na Rua dos Prazeres. Na Rua dos Prazeres. Era a moradia dele, e ele montou a mini fábrica dentro da casa dele. Ele foi descobrindo, aí foi crescendo. Ele começou com verniz, né? E se empolgou, viu que deu certo. Ele não tinha muito capital, né? Ele estava começando, né? Ele veio de Mococa, assim, totalmente deficitário. Foi trabalhar na construção civil. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, na construção civil. E talvez, eu não tenho certeza, mas ele trabalhou até como peão de obra mesmo, né? Mas ele se apaixonou pela parte de pinturas. E ele se apaixonou pela minha avó, que era filha do empreiteiro da obra, acabaram se casando, e ele se dedicou a fazer as pinturas das casas. Inclusive, uma coisa que ninguém sabe, aquela igreja que tem ali na Praça Roosevelt, os anjinhos que tem pintado naquela igreja, não sei se existe ainda, foi ele que fez. Ele tinha a delicadeza de fazer a decoração da igreja, pintar a igreja. Ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. O senhor trouxe algumas fotos, a gente vai compartilhar depois aqui. Eu acho muito legal, mostrar tudo isso, né? E ele foi um apaixonado. Ele falava assim, que ele nasceu dentro de uma lata de tinta. Né? Ele se sentia assim dentro de uma lata de tinta, e isso fez com que ele se impulsionasse, e ao ponto de ele se associou com um turco na época, que foi muito amigo dele, que foi um amigo de anos, ficaram muitos anos juntos, e esse turco fornecia o capital para ele comprar a matéria-prima. Ele produzia a resina, vendia para as grandes empresas internacionais, Sherwin-Williams, Grazulite, na época empresas multinacionais. Na época não tinha resina, não sei o motivo, acho que tinha alguma guerra, algum problema que não chegava a resina no Brasil, e ele trazia a resina, ele fornecia a resina para todas as fábricas, e o pessoal falava, como é que o Montesano está fazendo verniz? Está fazendo resina. Era um resineiro. Resineiro. E autodidata, né? Acho que autodidata. O Sandro trouxe bem. O diploma dele era de fundamental. Nossa. Ele não fez nenhum curso de química, nada. Ele tinha aquilo, era um químico nato, né? Um químico que foi criado
Curiosidade ali na de prática. mexer, Que desenvolver. legal. E ali ele resolveu sair sair da casa dele, que virou uma fábrica, né? E montou na Visconde de Parnaíba a primeira fábrica, que é aquela caldeira que eu mostrei, a primeira fábrica, uma pequena caldeira, foi inaugurada, e ali ele começou a aumentar a produção, aumentar cada vez mais, e aquilo foi crescendo, foi crescendo. Em poucos anos ele já mudou para a Rua Doutor Fon, onde ele construiu uma caldeira profissional, uma caldeira que era uma caldeira na época uma das melhores, e ali ele foi crescendo e fornecendo. Aí ele no começo foi decorativo, então ele tinta a óleo, verniz, né? E ele desenvolveu na época o verniz Sparlac, ele vendia muito para a indústria naval. Era um sucesso, porque se passava no barco, aquilo durava, não descascava, era um produto de boa qualidade. A tinta a óleo nem se fala, também era um produto Muita casa bom. de madeira no período Madeira, também, né? já. Região Moca. Exato. Região da colônia dos italianos, muita casa de Exato. madeira, né? E ele criou um produto que não se fabrica mais, que é a Wanda Telha, que era um produto de ponta. Conheceu esse aí, seu Benê? O Wanda Telha a gente fazia no tanque de 24 mil litros. Olha só. E a tinta óleo, que era famosa na época, era o Vandol. O Vandol. É, Vandol. muito. Isso aí eu já acompanhei, que já tinha feito tinha tanques de 1.000 litros, depois de 2.500, depois de 12.500, e os maiores tanques da fábrica nova já era 25 mil litros. Que legal. Conta para nós, seu Benê, quanto tempo o senhor trabalhou? O senhor chegou a conhecer o Fernando nessa época? Conta um pouco a sua história. Eu não lembro do Fernando. Eu lembro muito do seu Olavo, do seu Montesano, que ele já ia pouco lá, o Valtinho e o Jorge Sardo, que andava com uma motinha lá dentro, que ele era responsável pela manutenção. Que legal. E aí o Jorge Sardo, ele que idealizou e construiu esse estanque. Enorme aí, porque o volume de venda era muito. Então, chegava a dona Iracema, a dona Laurinda, que era coordenadora de vendas. Naquele tempo não tinha esse negócio de gerente, nem diretor, os coordenadores. Aí chegavam os volumes de venda, aí chegava na mesa do colorista a nota faturada já. E a tinta ainda estava sendo pesada naquela... Se vira. Daquelas, sabe, aquela de soltar o sorvete por gravidade? Sim, a tinta ainda não tinha sido nem pesada, Manual. já estava na mesa do colorista e falou, já está faturada. Tem que tirar o pedido. Conta para nós como é que o senhor começou, seu Benê, a história do senhor com a Eu estava Wanda. um certo dia, uma sexta-feira, meio desanimado com a outra empresa que eu trabalhava, aí andando na Lapa, aí encontrei uma agência. Aí, nessa agência, tinha uma moça, falou assim, você é colorista? Eu falei, eu sou colorista prático, eu não tenho no documento. Aí ela falou, tem uma empresa, mas precisa de colorista aí faz uns 3 meses e eu não consegui arrumar ninguém. Vai segunda-feira lá e faz um teste prático. Aí eu fui na segunda-feira lá, mas eu não sabia pintar com a pistola, porque eu era colorista de plástico, né, que fez imersão, fazia uma imersão e tal. Aí eu cheguei no final de semana, falei, como que eu vou fazer teste segunda-feira? Fui no Jumbo Eletro, comprei um compressor, uma pistola de Wilbs, 10 metros de mangueira de Wilbs e passei no ferro velho, naquele tempo não tinha desmanche, comprei um paralama e um capu. Cheguei lá, fiquei pintando, mas não ficava legal. Comprei a tinta primer, e primer rápido, na época não tinha outra, e uma tinta e um verniz acrílico. Da Wanda, nessa época. Aí fiquei treinando lá o fim de semana. Aí apareceu um amigo meu e falou assim, você quer aprender a pintar? Eu sei pintar, eu sou pintor. Foi lá e me ensinou. Chegou na segunda-feira, fui lá, fiz as cores. Me deram na época 4 cores. Bege Copacabana da GM e acho que bege Alabastro da Volkswagen. E um outro metálico que eu não me lembro de cabeça agora. Aí, na época, era um senhor que era o chefe do laboratório chamado Zé Bigode. Zé Bigode. Aí o Zé Bigode falou pra mim... Conheceu o Zé Bigode? Opa! Falou assim, faz essas 4 cores aí. Aí eu me virei, fui lá. Aí chegou na hora do almoço, ele falou, o supervisor dos coloristas chama-se Laércio Amorim. Ele vai te chamar para almoçar, 15 para meio-dia. Você vai com ele. Aí eu fui, ô Laércio, tá assim as cores, o que você acha? Ele falou, já tá aprovado as cores. Já fiquei trabalhando. Tinha alguma nota emitida lá que precisava fazer tinta já, detalhe. Aí já desci para a fábrica. Ele falou, só cuidado para não passar, porque aqui você fez um galão de tinta lá, você vai fazer um tanque. Aí eu pintava uma chapinha antes. A entrevista foi com o meu avô?
Não, foi com o José Manuel. José Manuel. José Manuel. Aí eu pintava uma chapinha e não tinha aquele negócio de computador, naquela época não tinha nada, não tinha colorimetria, era tudo no olho. Aí fazia um borrãozinho no dedo, vai vermelho, um borrãozinho no dedo, vai. Aí, quando chegou na semana, já que eu já estava trabalhando, eu arrumei um caderno, marcava a fórmula do jeito que saiu, quantos litros e quanto eu gastei. Aí eu fazia uma regra de 3 simples e quando eu ia fazer, enquanto os outros coloristas faziam 2, 3 cores, eu fazia 4, 5 no dia. Tinha produtividade já. Então, porque eu tinha tudo anotado no caderno, do jeito que saiu a tinta e do jeito que eu deixei o padrão aprovado. Aí, nessa época, estava sendo lançou a Vandalac, aí depois o Vandacar, depois o acrílico dupla camada, aquela latinha roxa que fez sucesso. Não, o Vandalux era da linha industrial. Estou falando da linha automotiva já. Foi 7,6 para cá. Aí, como tinha muita produção, eu dividia os coloristas. Os coloristas mais antigos ficou com a linha de que vendia mais. Né? Os tanques maiores que tinha que ter mais responsabilidade para atingir. Né? Aí a linha automotiva, em 3 meses, tipo assim, dobrou a produção. Começou a fazer de tambor de 200 litros, de repente estava no tanque de 5 mil litros. E aí, quando foi por volta de 86, veio uma nova direção, vindo da concorrência, e falou, nós vendíamos 192 mil litros de tinta automotiva. O novo diretor, que o Osinei conhece, falou assim, nós vamos vender 1 milhão de litros em outubro, novembro. Aí ninguém acreditou. Aí foi uma pauleira na fábrica. Aí nós vendemos 1 milhão de litros. E aí a fábrica só conseguiu fazer 860 mil litros. Que legal, seu Bené. O senhor praticamente pegou o começo da repintura automotiva. Ali começou começou um pouco na Dr. Fon, mas que concretizou só o Vandalac, né? na Raposo Tavares. Nessa parte aí, mas lá na Vanda, nessa época, devido à visão industrial do pessoal e a visão de vendas, que na época o gerente de vendas, na época, da linha de repintura, chamava Alberto, não me lembro o sobrenome dele. E aí, Alberto. Aí, nesse inteirinho, a gente desenvolveu tinta já na Volkswagen, montadora, industrial, Ford, GM, a gente era carro-chefe nosso, e Volkswagen, e depois, quando a Fiat veio para cá em 76, nós entramos na Fiat, só dava nós, nas montadoras. Que legal. Aí nós tínhamos um departamento industrial, o Viegas, que era um dos químicos responsáveis, e o japonês, agora, tudo japonês nessa época, que era o chefe da linha imobiliária. Então, era muita produção. Chegou a época, assim, 2 milhões e 500 galões por mês de produção. Caramba. Para a época. Era muita coisa. Aí a parte de enlatamento não dava conta, mesmo sendo gravidade. Aí teve que criar aquelas máquinas para envasar e estava chegando aqui. Foi muito difícil desenvolver, mas saiu a produção, saía. Que legal. E era carreta saindo para Scania, carreta de tambor de 200 litros, para Volkswagen, para GM, para Fiat. Era muito gostoso trabalhar. Muito bom. Conta para nós, Sandrão. Eu comecei quando eu comecei lá na Vanda, né, já era Akzo Nobel, a Akzo Nobel já tinha adquirido a empresa, né, estava nessa transição, era Akzo e estava com a transição se tornando Akzo Nobel. Né. Foi em 94, comecei ali na unidade de São Bernardo, trabalhava com indústria geral, com diversas qualidades de tinta diferentes, e logo 2 anos depois que eu entrei, a produção de repintura automotiva começou a migrar da unidade da Raposo Tavares para a unidade de São Bernardo. Então eu peguei toda essa parte, né, essa história de transferência de produção, o pessoal adaptando a parte de processos, controle de qualidade, formulação, né? Então eu fui conhecendo pouco a pouco ali os produtos de Sika, né? A gente começou com primers, vernizes, cores prontas, né? E vieram todos os sistemas de mixing machine, né? O MM aí que a gente tem
Muita força. um- Você é hoje, químico de formação, né, seu Eu Benê? fiz o técnico em química, mas eu me considero químico prático. Químico prático. Pegando o gancho do Sandro, foi muito bom quando a Axo comprou a Wanda, né? Aquele tempo não era igual hoje, que você pode importar um copo, você importa uma máquina de polir. Não podia importar nada, tinha que comprar clandestino pelo Paraguai. Então, o que a gente fazia? Ia polir o carro, tinha que polir na mão. Aí a Wanda já fazia polidor, fazia massa de polir número 1, que era o carro-chefe, A a número Marvelis, 2. Marvelis, né? É, então a gente tinha essas dificuldades. Aí quando eles vieram para cá, que mostraram para nós que a gente podia, o lojista para abrir uma loja, ele tinha que ter R$1 milhão, se fosse 1 milhão. Dinheiro de hoje. né? Era muito dinheiro, porque ele tinha que ter no mínimo 6/4 de cada cor. Aí nós desenvolvemos Wanda MM, Wanda Car MM, a Wanda Base MM. Aí você com 50 pigmentos, você Fazia tinha a tudo. linha completa de produto. Aí nós desenvolvemos isso nas cidades que tinham 300 mil habitantes. O nosso diretor falou, toda cidade tem 300 mil habitantes, tem que ter um distribuidor revenda. Wanda. Aí nós fomos trabalhar. O corpo técnico era quatro pessoas quando eu entrei, 4, 5 pessoas. Quando eu saí da área de repintura, que eu fui para a área de veículos comerciais, era 47, mais o centro de treinamento. Mais a turma do centro de Porque treinamento. expandiu tanto o volume de distribuição que Aumentou a equipe. aumentou o volume de venda muitíssimo. Você lembra, Fernando, quando o seu Roque Montesano, o seu avô, vendeu a empresa para a Akzo Nobel? Lembro Você lembra disso? perfeitamente. Conta para nós. Então, o meu avô, ele teve que sair da Dr. Fon porque o metrô pediu 1/3 do terreno e ele ia ficar com uma fábrica 1/3 menor. E aí não tinha condição, já estava pequena a Dr. Fon. Aí ele tentou vender o terreno, conseguiu vender o terreno, recebeu a parte, o metrô pagou a parte de indenização do terreno para poder construir o metrô, e ele foi procurar um terreno. Ele tinha que procurar um terreno longe, por causa da contaminação, tal, tem uma série de normas que hoje é muito severa, né? E aí ele comprou o terreno da Raposo Tavares, 10 mil metros quadrados, pagou à vista, ele tinha o dinheiro para comprar o terreno, só que aí ele não tinha dinheiro para comprar a fábrica, para construir a fábrica. Aí ele foi no BNDE, falou, seguinte, eu tenho que construir uma fábrica e eu preciso de dinheiro para vocês me financiarem para construir uma fábrica. O BNDE na hora deu condições para ele. Que legal. Aí fizeram o projeto, construíram. Eu vi a pedra fundamental que foi colocada. O que eu fico apaixonado é de ver a evolução. Eu vi aquilo nascer do tijolo, subir parede, coluna, telhado, asfalto. Você ia lá, acompanhava... Eu ia sempre, meu avô me pegava em casa, quando não era meu avô, era meu tio Walter me levava também, eu ia com ele. Eles fizeram uma presença absoluta na fábrica, eles queriam que eu fosse uma continuação da vida deles, né? Não consegui, tudo bem, passou, mas meu avô ele tinha um relacionamento muito grande, ele tinha... O Amador Aguiar era amigo dele. Ele mandava o helicóptero do Bradesco buscar na Wanda para almoçar na Cidade de Deus. Olha só. Era nesse naipe. Então ele tinha um crédito na praça tremendo. O Montesano na época tinha crédito, ele conseguia dinheiro. Ele construiu a fábrica e ficou com a dívida, claro. A dívida foi parcelada em sei lá quantos anos. E aí ele realizou o sonho dele. O meu tio, que construiu a fábrica, ele não é engenheiro, mas foi a ideia dele de fazer uma fábrica em gravidade para começar o departamento de resinas em cima, os solventes, os pigmentos, e aí ele ia descendo até chegar o enlatamento. Foi todo um projeto que o meu tio realizou e foi um sucesso. E meu avô estava super contente. A parte do que ele falou dos tambores, eu era criança, eu via. O que tinha de tambor ali era estúpido, era muito tambor que eles vendiam para as empresas automotivas. Começou ali, estava um embrião começando, né? E aí depois começou, o grupo americano foi visitar a fábrica. Meu avô abria as portas, ele não tinha essa frescura de segredo industrial, não, ele abria as portas para o pessoal conhecer. Foi o grupo Isso já americano. A gente está falando dos anos 70 e... 72, quando ele montou a fábrica, né? Aí foi o grupo americano, um grupo francês, e aí apareceu a Akzo.
Só que a Axo entrou já querendo comprar. E, na verdade, eles queriam sociedade. E meu avô falou assim, não, sociedade eu não quero, não me interessa. Eu acabei de construir a minha fábrica dos meus sonhos, eu não quero ser sócio de ninguém. E aí ele falou, seu Montesano, coloca o preço na mesa que a gente vê que você pode fazer. Ele colocou o preço, eu quero tanto, eu não sei quanto, milhões, bilhões de reais. E ele falou, tá bom. Era outra moeda até na época, né? Outra moeda, não dá nem para calcular isso. Eu sei que na época foi comprado por 65 milhões. Bilhões, não sei. É milhões. Converter isso, né? É milhões. 65 milhões. Cruzeiro, bilhões. na época, o cruzeiro antigo. Que esse cruzeiro nosso hoje foi tirado 3 casas. Né? Era aquele cruzeiro. 65 alguma coisa. Bilhões, milhões, não sei. E aí o que ele fez? Ele foi pagar a dívida dele. Foi no BNDES, falou assim, eu vendi a fábrica, o BNDES não queria aceitar. Falei, não, seu Montesano, você não vai vender a fábrica. Nós estamos dando dinheiro para o senhor. O senhor não pode mudar a sua fábrica para uma multinacional. Você é uma empresa 100% nacional. Enfim. E acabou pagando a dívida dele. Eu me lembro que o holandês que veio comprar a fábrica era o presidente do grupo, se eu não me engano, Markovic. Não sei se é esse nome, faz muitos anos isso, 72. E só quem pode lembrar dessa mesa é o seu Bené. O nome do presidente que foi lá. Não, eu não lembro porque na época foi mantido muito em segredo. A gente só foi descobrir na fábrica que o seu Roque tinha vendido a fábrica, eu acredito, depois de uns 2 anos. Né? Sério, seu Bené? Se mantinha segredo naquela época. Se mantinha segredo. Que aí foi quando eles construíram a nova fábrica, que a fábrica era uma parte, como foi dito, que o terreno era caído, então Jardim Arpoador ali agora. Então começava aqui em cima a resina, e bem lá longe da fábrica, que não podia pegar fogo, né? Tinta, e aí do lado de baixo começava a pesagem da tinta, onde pesava a parte sólida. E aí depois tinha a outra parte de baixo que pesava a parte líquida, e aí tinha o setor que trabalhava os coloristas, fazia acerto de cor e tudo, e descia para o enlatamento, tudo por gravidade. Então, essa fábrica aí foi pensada moderna, só que eu acho que o dinheiro também não deu para fazer tudo de uma vez. E aí, quando entrou as montadoras de carro, porque foi pensado numa tinta industrial, né, para móveis, para casa, e quando entrou a linha industrial forte, que veio os químicos da montadora, o Yoshi, o Zé Manuel, que era o gerente geral da fábrica nessa época que eu entrei, então aí já contratou esses químicos aí que desenvolveu os produtos para automotivo. Tem que fazer uma nova fábrica. A resina lá tem que fazer nova resina, tem que duplicar tudo para poder atender os volumes de venda. Colocaram outra caldeira nova para poder atender, porque numa só não dava, acho que eram 2 caldeiras, colocaram a terceira. Era muita caldeira, e a caldeira enorme. E tudo de última geração, meu avô não tinha miséria, ele comprava o que era de melhor. Passa, pô. Imagina, cara, passou que ficar viajando, a gente chega depois, né? Quando era criança, né, que a gente passava ali na Raposo Tavares, tinha uma placa, né? Futuras instalações, Wanda. Depois deixaram uma placa bem grande, Wanda, né? Que era uma referência, né? Pra quem veio do interior, chegando de São Paulo, falava, tô na Wanda, tô chegando. Né? E você que é de marketing, tinha nessa época, eu não me lembro se por volta de 85 a 88, foi nesse meado. Fizeram a tinta imobiliária da Wanda, estava bombando. Rio de Janeiro e São Paulo. E aí fizeram uma propaganda na Globo, que na época, não sei falar o valor, foram 900 mil dólares, para passar no horário do Jornal Nacional e na novela das 8. Passava um camarada numa casa super bem pintada assim, trazendo um buquê de flor para a Wanda. A Wanda está... Aí a Wanda dá uma olhadinha de lado do canto assim, e aí sai um cachorro desse tamanho assim, acima do cara, o cara sobe na escada assim, a escada que o pintor usou, e ficou lá de cima. É pra Wanda, Esse comercial, se achasse ele, isso é uma puta história. O Aqui Tem Wanda. Aqui tem Aqui Wanda. Tem Wanda. Não, Aqui Tem Wanda foi depois. Foi depois ainda. Legal, achei que fosse nessa época. Esse para quem acho que vale a pena, a gente vai deixar o link aqui embaixo depois. No YouTube você olha, tem o cara dormindo. Deve existir ainda do YouTube esses vídeos. Tem um que é um casal, o cara dormindo, Wanda, e a mulher acorda ele, quem é Wanda, né? Quem é Wanda? Foi nessa época, porque esse daí já foi da linha automotiva.
Muito legal. Esse, Fernando, desculpa, perdão, seu Benê, o senhor ia concluir alguma coisa? já concluí. Ah, não. Conta pra nós a história, por que Wanda, né? Eu acho que vale a pena Vale a a gente... pena. O sonho do meu avô era montar uma fábrica. E a promessa da fundação da fábrica, que ele iria dar o nome da filha que nascesse naquele ano. E nasceu minha mãe naquele ano. Então, minha mãe nasceu em 34 e ele fundou a fábrica, dando a marca Wanda. E aí, daí para frente, foi só alegria, né? Muito legal. Só alegria. E ele era uma pessoa visionária. Engraçado que ele punha a mão nas coisas, ele criava. Ele tinha um dom sobrenatural. Ele sabia o que estava fazendo, né? Ele criava as tintas, fazia a coloração, pediu ajuda e sempre se aprimorando, sempre na excelência. Tanto na fábrica como na vida pessoal. Sempre foi um homem de excelência. Não é nada quebrado, era tudo perfeito. Como eu falei para vocês agora há pouco, o laboratório tinha que ser extremamente limpo, não podia ter um papel. Tinha uma pessoa que limpava o laboratório, não tinha que ter pingo de tinta em lugar nenhum, tinha que ser super limpo. Caprichoso, Caprichoso, ele tinha um capricho e esse capricho e a amizade que ele tinha com os funcionários, né? Isso ajudou a empresa a crescer cada vez mais, né? Como ele falou, a tinta decorativa foi o que era o top, é o objetivo dele, mas quando entrou a automotiva, que era muito maior a produção, triplicou a produção da Wanda. E foi aí que explodiu. O valor agregado da automotiva. Sim, porque a gente agregado. produzia muito industrial e a linha imobiliária. Então, mas o valor agregado da automotiva aumentou bastante. E uma visão do seu Montesano, muito na época, ele soube montar a equipe. Ele montou uma equipe para atender, que já atendia a linha que ele começou, que ele conhecia, né? Como tinta de parede, tinta para casa. Segmentou já a equipe. Aí ele pegou uma equipe para fazer a tinta automotiva, ele pegou uma equipe para fazer a tinta industrial. E ele separou os vernizes. Eram 2 laboratórios, se eu não me engano, ou 3. Para cada laboratório era um tipo de Na segmento. verdade, era 2 pavimentos de laboratório. E era divididos em 2 cada. E o laboratório de resina era separado, era na fábrica lá em cima. Do resina. Entendeu? Ele nessa época aí, ele já idealizou isso daí, pois, apesar de ter posto o Zé Manuel, que era o Zé Manuel Sartre, o que era dele? Era o parente dele. Ele era filho da minha tia Dalva, que era casada com o Jorge, que era o toda a família operacional. Ele era operacional. Quebrou um cano, era ele que arrumava. O seu Benê tinha algum grau de parentesco com vocês ou não? Tinha ações lá da Wanda já ou não, seu Benê? Só pegava os 10%, seu Benê. Eu tive uma grande sorte nessa época, pegando essa conversa, eu lembrei de uma coisa. Nessa época que eu fui lá fazer o teste de colorista e aprovei, o meu patrão era um italiano. E ele falou para mim, eu pedi a conta para ir embora, ele falou, não vai, arruma um emprego. Quando você arruma um emprego para ganhar mais que aqui, você vai. Aí eu tinha até um salário razoável lá, mas eu tive que mentir para ele. Eu fui lá na Wanda e peguei um salário menor. Só que aí ele falou, para onde você vai? Eu falei, eu vou para a Wanda. Eu não sei para quem ele ligou. O senhor trabalhava, era loja de tinta ou uma fábrica? Uma fábrica de resina e de pigmento. De fábrica. Chamava na época Pulvitec. Ele chegou assim, pegou o telefone e falou, não sei quem. Tem um funcionário meu indo aí trabalhar aí. Aí ele falou, não é comigo, é com o RH. Mas eu vou falar com ele lá. E fiquei até 2018. Aí ele ligou lá para... Ligou. Ele não quis falar para quem ligou, mas ele ligou. Falou, pode ir para a Wanda? Na hora. Trata bem do menino aí. Cuida do meu menino aí. Graças a Deus foi muito bom. Acho que podemos mostrar um pouquinho as fotos. A gente mostra, eu e o Sandrão mostramos aqui, o senhor conta a história. Sandrão, você me ajuda nessa? Vamos lá. Acho que a gente mostra a foto, mostramos lá na câmera. Tem uma ordem aqui ou a gente vai... Vamos começar pela primeira caldeira, que é essa daqui. Essa aqui é a primeira caldeira. Essa é a primeira caldeira que foi inaugurada na fábrica da Visconde de Parnaíba. E aqui na foto tem o meu tio,
que era o engenheiro que não tinha diploma, que ele que idealizava todo o projeto da fábrica, a minha avó, meu avô, né? E estavam na inauguração, ele abriu uma champanhe e inaugurou a primeira caldeira. Depois que ele saiu lá daquela resina manual, ele já colocou uma caldeira que acho que ele que construiu essa caldeira aqui. Olha que legal. Foi ele que construiu. Ele era empreendedor mesmo, né? Empreendedor mesmo. Na segunda foto, Qual é aquela ali já tá toda a família reunida, né? Aí tá o primeiro, o seu Ximenes, que era o braço direito dele, aí vai meu avô, minha avó, minha mãe, tá lá bem pequenininho lá embaixo, meu pai, e aí atrás tinha o Olavo, toda a família, né? Família aqui. Eles trabalhavam na Wanda e é uma empresa familiar, Sim. né? Uma empresa familiar. Aí depois disso ele foi para Visconde para Antofon, já com uma caldeira profissional, uma caldeira maior, e ele não deixava isso na mão de ninguém. Ele ficava do lado da caldeira fazendo o produto, ele passava 24 horas, porque me parece que é 24 horas, né? Sim, não pode desligar. 24 horas, Quanto não fica descarga. o fogo ali fazendo a resina, e de tempos em tempos você faz a medição, um copo Ford, não é isso? Uhum. Para ver a viscosidade não pode passar o ponto. Se passar o ponto, você perde. A hora que fez o ponto, aí tem essas bandejas enormes aqui, é um negócio bem, né? Jogava-se a resina nesse tanque aqui e ela petrificava, ficava pedra, né? E ali eles depois moíam aquilo ali e faziam a composição das tintas, não é isso? Sim. Isso aí bem no começo. Bem, As que eles vendiam assim, que não era líquida ainda, não era ele líquido, vendia era... para terceiros. É pra terceiro. Agora o que ia para a fábrica, aí já ia mais quebrada e diluía no próprio tanque. Exato. Um solvente da própria tinta. Aí depois tem uma... Aqui eu não vou recordar o ano, é uma festa de comemoração dos anos da banda. Isso aqui na década de 52, eu acho. Eu não era nem nascido aí. É uma festa que teve da fábrica. Aí, se eu não me engano, era a sala do meu avô do lado. E aí, no fundo já era a fábrica, era do lado, tudo. Na comemoração, né? Final de ano. Dos anos, eu acho que não sei quantos anos aí. Não faço ideia. Talvez 15 anos, 20 anos de fábrica, né? E aí, seguindo, aqui trouxe uma que tem todos os diretores, né? Aí você pega aqui, o meu tio Walter, que era o financeiro da época, meu pai, que fazia parte de vendas capital, minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia Vilma e o meu tio Olavo, que fazia parte do interior, ele fazia vendas do capital. Familiar a empresa, interior, 100%. 100% familiar, né? E cada um deles tinha uma percentagem. Então, cada um deles tinha 10% da sociedade, que se formava, então era uma SA na época, né? Todos tinham participação, ele deu participação para todo mundo. Que legal. Tanto é que quando ele vendeu a fábrica, ele pagou para todo mundo a participação que ele tinha, que cada um tinha, todos teve que assinar para a Axo assumir. Todo mundo assinou. Todo mundo. Que eu acho que é o seu avô. Aqui é meu avô e minha avó, numa comemoração de aniversário deles. E esse daqui é o que eu acabei de falar agora há pouco, é o final do ano, né? Que quando eles se reuniam na sala do meu avô, você pode ver que ali tem os envelopes com o nome das pessoas, e ele distribuía um cheque igual, não importava se a pessoa era faxineira, se a pessoa era químico, era um cheque que ele dava com dividendos pela pessoa ter dedicado, dado lucro para a empresa, e aquilo era feito todos os anos. Pegou quantos cheques desse, seu Benê? Quantos pegou desse? No nosso tempo lá... Já não tinha mais? Não tinha, mas era no aniversário. No aniversário. Era no aniversário. A gente ganhava um cheque no salário. Uma... E depois as vacas foram emagrecendo um pouquinho, aí ficou metade. Porque aí ele já saiu da administração, aí entrou meu tio Walter. Porque nessa época que já o diretor-presidente era o Olavo Bertolini. O Olavo era mais segurança, mais seguro. Fernando, depois da venda, depois que você fez a venda da empresa, ele continua ainda trabalhando com tinta, ou ele foi para outro ramo, ou foi curtir a vida? Não, aí o que acontece, o meu avô, ele trabalhou 60 anos se dedicando àquela fábrica, né? Vamos fazer a conta, 34 para 72, faz a conta, quantos anos ele se dedicou?
Eu fiz uma conta só aqui, eu já não já sei se está certa. A trajetória dele até a venda foi intensa. Foi intensa. Seu Benê, o senhor quer mais matemática? 98. 98. Entendeu? Então aí ele falou: agora eu vou curtir a vida. Vou. Aí o que ele fez? Ele tinha uma casa em Campo de Jordão, que ele recebia os amigos, os familiares. Ele reformou essa casa com o dinheiro que ele recebeu da Wanda, ampliou, fez uma suíte para cada filha e cada filho, fez uma casa para os jovens, os netos, ampliou. Que aí ele reunia, todo final de semana, ele reunia a família nessa casa. Lá em Campos. Lá em Campo do Jordão. Aí ele quis dar uma casa para minha avó. Ele morava na Castro Alves e a minha avó queria a casa dos sonhos. Aí ele foi, comprou o terreno no Jardim Cordeiro, 2.000 metros de construção. Uma igreja. O terreno tinha 2.000 metros, a casa tinha 2.000 metros. Meu Deus. Tinha adega subterrânea, piscina, vestiário, 4 suítes, mais 2 quartos em cima para empregado e 2 quartos embaixo, sala de TV, varanda, enfim, 2.000 metros. E aí ele foi curtir a vida dele. Ele deu para cada filha e cada filho um apartamento de alto padrão, né? Ele não era uma pessoa segura com o dinheiro. Ele viu a gratidão pelos familiares ter ajudado ele a crescer. Ele não cresceu sozinho, ele cresceu com o apoio dos funcionários e da família. E ele nada mais justo que ele dividiu, né? Até os netos ganharam um carro cada um. Deu um carro de 0 quilômetro, podia escolher o modelo. Ele queria me dar um pontinho aqui na época. Eu falei: vô, uma Brasília tá bom, vô. Queria me dar um pontinho. Eu falei: vô, é muito caro, isso aí pra manutenção. Me dá uma Brasília, tá ótimo. Me dá uma Brasília branca zerada, com som, roda. Olha só. Entendeu? Então ele é uma pessoa que... Eu tenho umas saudades dele tão grande, porque eu era parceiro dele. Sim, mas Sempre eu imagino a história e companheiro, passava de pegar. Todos os momentos você tá com ele ali. Né? Sempre. E aí, ele, na Castro Alves, ele tinha 2 garagens, ele construiu 2 garagens. Uma cabia 3 carros, outra cabia mais 4 carros. Ele era apaixonado por carro. Ele tinha 2 Mercedes, ele tinha uma perua americana, tinha 2 Alfa Júlia e tinha mais 2 Alfa, aquele Alfa 2300, aquele que meu tio também tinha, minha mãe também tinha, todo mundo tinha aquele Alfa Nacional. Sim, 2300. Todos os diretores tinham, era comprado e dado para o diretor uma Alfa 2300. E aí, é muito engraçado, né? Ele ia trabalhar, ele queria sair com a Alfa Júlia, só que a Alfa Júlia era o último carro. Aí ele abria a garagem, tirava todos os carros, pegava a Alfa Júlia, eu voltava todos os carros de novo. Excêntrico, né? Sim, mas era... Mas era o jeito dele. E assim, tanto a casa dele, como a empresa dele, como a casa de campo dele era impecável. Então a excelência dele era em tudo. Era no profissional, era na família. E eu acho que isso que levou a ele ser um grande empreendedor. Eu acho que conecta muito com a história da Axo, né? Quando a gente olha a história da Axo, o seu Benê conhece bem, o Sandro, Sim. né? Nós também, né, como corporação hoje, né, nos dá muito orgulho de ter seguido o legado do senhor, seu avô, né? Então, eu agradeço a vocês a continuidade da Wanda. Eu sou eternamente grato a vocês. Eu não perco uma propaganda de vocês na internet. Eu vejo todas, eu leio todas. Eu tô querendo entrar na academia de pintura agora para aprender a fazer tinta. É uma paixão que eu tive, que foi abortado, mas eu quero conhecer mais tinta, quero saber como faz, como é que não faz. Eu sou eternamente grato à Axo. Poxa, a gente tem 80 países hoje, conhecido ou mais. Mais de 80 países. Mais de 80. E a Axo fez esse trabalho. A Axo pegou uma coisa pequena, boa, saudável, falou: vamos botar dinheiro aqui, vamos crescer esse negócio. E cresceu. Hoje ela é conhecida mundialmente. Exato. Nos dá muito orgulho disso. Dou parabéns à Axo Nobel pelo empreendimento que vocês criaram. Não tem preço. E esse ano para celebrar, né, Sandrão? Esse ano para celebrar os 90 anos, né? O senhor teve a oportunidade de ter participado conosco lá no jantar dos 90 anos, né? Sim, foi maravilhoso. A gente recebeu o escalão da Axo Nobel, né? Patrick Bourguignon estava aí, o Brian, nosso diretor de RH do negócio, né, o Global de RH. Foi muito bacana e esse foi um ano para celebrar os 90 anos. Nós viemos com uma série de lançamentos aí. Tem que passar essa bola para o Sandrão, para o nosso
responsável de marketing lá, até conta para nós os lançamentos aí, legal, Sandrão. a gente, para celebrar, então a gente quis, né, seguir essa linha da linha Wanda de sempre trazer inovação, continuar sempre se atualizando. A gente lançou, até agora a gente vai vir com mais novidades ainda, mas por enquanto nós temos um novo verniz, o 9500, os 2 primers, né, Primer 2500, Primer 5500, cada um com a sua característica, né, aplicação, enchimento, enfim, né, sempre respeitando, né, as normas aí de qualidade, garantia, resistência que a Axo Wanda oferece. A gente tem o legado do seu Roque Montesano aí, não podemos continua, abandonar, então, né, seu Benê? exatamente. Então, Qual a diferenciação? Agora é uma curiosidade, tá? Qual a diferenciação de um verniz novo do verniz velho que um faz e o outro não faz? Não, tecnologia, mais tecnologia? Se for pegar, sim, cada vez a gente vai atualizando. Então a gente tem ali, né, a parte, vamos dizer, a alma ali do produto, que é a resina. Né? Então essa resina ela vai sendo modificada, vai sendo atualizada e vai trazendo melhorando essas características, né, propriedades, mais resistência. Eu me lembro, mais dureza, você deve lembrar, a preocupação do meu avô na época, que começou com a automotiva, que a pintura fazia aquela casca de laranja. Isso. E era uma preocupação muito grande, né? E sanar esse problema, porque pintava, ficava aquela casca de laranja. Eu não sei como foi resolvido, você deve responder como foi resolvido, mas era uma preocupação. Balanceamento de solvente. De solventes. Solvente mais rápido, solvente mais lento, balancear os dois para dar tempo de analisar. Tem uma história, o senhor que atendeu montadora, seu Benê, ou é lenda, né? Dizem que o Brasil dos anos ali 80 tinha muita dificuldade com aço, né? E o aço que a gente tinha nas montadoras era de uma qualidade inferior, não conseguia ter uma estabilidade do aço, né? Então, foi desenvolvido várias técnicas de pintura, não sei se procede ou não, seu Benê, se for fake news, o senhor me conta, né? E aí, as próprias montadoras falaram, olha, eu preciso desenvolver uma tinta onde o alastramento, ou seja, como ela fica, oculte um pouco, né, diminua esse fato. Procede isso, seu Benê, ou não? Procede. Chega mais pertinho do microfone para nós. No começo, procede. No início, nós tínhamos um primer epox, que necessitava de lixamento. Aí o processo para produzir um carro demorava muito. Hoje não, hoje produz 2.500 carros na linha da Fiat por dia. Né? Então, o que foi criado na época? 2 primers. Um primer epox embaixo, que é o primer que dá proteção e o anti-ferrugem, durabilidade, e mais liso. E um outro primer em cima para dar um alisamento total, para quando eu receber a tinta e o verniz, já está totalmente liso a peça. Então isso era muito trabalhoso na época. Aí foram trabalhar nas latarias, né, para alisar. Aí trabalhou também, exigia das fábricas de tinta, o primer e a tinta, e depois, que os verniz veio depois, né? O primeiro era só tinta, não tinha verniz ainda. Então, que a tinta fosse lisinha em cima para dar o melhor acabamento. Porque uma tinta muito lisa, quando tinha defeito na chapa, revelava os defeitos de baixo. Olha só. Eu tinha escutado essa história. Pode ser que até o senhor, na nossa andança junto, tenha sido o seu Benê que tinha me contado. Eu sempre ouvi essa história da casca de laranja. Eles falavam em reunião, sabe? Eu ficava quietinho olhando assim, eles falavam, tem que resolver esse problema da casca de laranja, chama o químico aqui, tem que resolver esse problema. Eles resolveram. No tempo que não tinha essa tecnologia, Sandro, que era laca nitro e laca acrílica. Era menos durável, só que era bonito. Ficava feio o brilho, você polia, só que ia gastando. E aí, o pintor ser bom, ele tinha que manter a casca de laranja, porque a fábrica fazia a casca de laranja. Se você fosse pintar um Paranama, ele tinha que pegar a tinta, acertar a viscosidade, aplicar uma mãozinha seca, dá um tempo para ela secar, aí vim com a outra molhadinha para fazer aquele desenho da casca de laranja que tinha no original de fábrica. Que era também para ocultar os defeitos do substrato. E outra para mostrar que o carro não foi repintado, entendeu? Porque quando você vai comprar um carro, se ele está repintado, já foi batido. Então você tinha que fazer a pintura em cascadinha embaixo. Já foi batido, graças a Deus, né? Legal. Eu vou chamar a produção agora, eu vou fazer uma troca, vai entrar aqui o Giovanni para bater um papo com vocês. O Giovanni é o nosso líder de serviços aí, ele também vai entrar para bater um pouquinho. O senhor comentou de academia repintura. Chamar a produção aqui. Didio, entra para cá um pouquinho para bater papo. Enquanto isso eu faço um break e depois eu retorno um pouquinho. Tá muito gostoso esse papo aqui, né, Sandrão? Tá, show de bola. Aprendendo bastante coisa sobre a história da Vandinha. Sempre tem novidades.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fala, Didio. Como o Osnei já apresentou, eu sou o Giovanni. Vocês já me viram aqui em outros podcasts, né? Tá Eu ficando te famoso vejo já. sempre. Agora, Os últimos 3 eu já vi, os últimos 3. Todos. mas tava lá fora escutando a história, falar pra vocês têm história, hein? Naquela empresa. A Thalia tá comentando ali nos bastidores, Sandrão, que eu tô há 17 anos, né, na empresa, né? Só 7? 17. Ah, 17. É. Então, assim, o que eu já passei, que eu tenho de história lá, eu fico imaginando vocês. Então, assim, é muito legal, é muito gratificante ver isso, né? Escutar essa história e saber que tá aí até hoje que a gente tá tocando, né? Voltando um pouco no assunto, acho que seria mais pro Fernando fazer uma pergunta. Como que você vê, assim, começar a história da Wanda, começou aqui no Brasil, com seu avô e tudo mais, e você vê que, assim, tem Wanda em todo lugar do mundo. Como que você se sente vendo, por exemplo, que nos Estados Unidos eles utilizam Wanda, na Europa utilizam Wanda, na Ásia utilizam Wanda? Como que você se sente, assim, vendo que... Assim, é o nome da sua mãe, né? A marca é o nome da sua mãe. Como você se sente, assim, vendo isso espalhado globalmente? Eu me sinto muito orgulhoso. A perda da minha mãe me fez ficar bem triste. É uma coisa natural da vida, né? A gente chega um limite de vida e um dia a gente vai partir para outro lugar. Sim. E eu sinto um orgulho, assim, de ter nascido da minha mãe, porque ela sempre era uma pessoa, excelente mãe, excelente filha, excelente avó, excelente esposa. Ela e o meu pai eram um casal, não sei se você conheceu eles juntos, mas era um casal de referência na família. Se amavam muito, era um casal. As meninas que seriam a minha mãe Wanda, a Vilma e a Valda, ficavam na varanda com a minha avó bordando, minha avó ensinando a bordar, fazer tricô. E meu pai passou na frente da casa e viu a minha mãe. E se apaixonou em primeira vista. Só que o meu avô era uma fera, né? E aí... Aqui tem Wanda, já sabe de onde vem a história do comercial. A história dele. Né? Foi baseado nisso. Olha. E aí tinha um médico da família, que era um médico da família, que meu pai estudou, fez medicina, ele era médico. E tinha um médico da família que foi professor dele. E aí ele perguntou, você conhece a família Montesano, a Wanda e tal? Ele falou... Você tem certeza que você quer ir lá conhecer a Wanda? O pai dela é bravo, hein? Né? Mas eu quero conhecer. Aí foi, pediu a mão da minha mãe em namoro pro meu avô, e meu avô virou para ele e falou, tá bom, meninão, é o seguinte, aqui não tem enrolação. Você vai ficar noivo da minha filha hoje, daqui 6 meses você casa. Aqui não tem tempo para você esperar. Você concorda com isso? Sim, eu quero casar com a minha mãe. E eles casaram nos 25 anos de casado dos meus avós, e o casamento deles foi no mesmo dia, né? Então, eu digo para vocês, sinto uma saudade da minha mãe enorme, uma pessoa íntegra, uma pessoa de excelência. Na casa dela você foi lá, você viu tudo perfeito, tudo em ordem, nada quebrado, né? Então, eu acho assim, o nome Wanda é excelência, o nome Wanda é qualidade. E a AkzoNobel comprou a ideia. A AkzoNobel cresceu mundialmente porque continuou com a excelência. E, claro, expandiu produtos, expandiu países. Vocês já eram conhecidos mundialmente, vocês colocaram os produtos dos países que vocês já atuavam. E eu agradeço muito a Akzo, eu estou muito grato. Esses contatos que eu estou tendo com a Akzo em 75, com a nossa reunião lá no restaurante, tem me fazido me aproximar cada vez mais da Akzo. Tanto é que eu estou lendo história da Akzo, como surgiu, de que maneira surgiu. Eu estou me interessando e me inteirando da Akzo cada vez mais. Agora eu quero entrar na academia de pintura, observar, ver como é que faz tinta, como é que... Eu sou um homem apaixonado pela Wanda mãe e pela Wanda tinta. Sim. É uma paixão. Assim, você olhando o nome Wanda, assim, você pega a lata aqui, você olha a Wanda. Você vê esse nome, você vê esse logo, o que você lembra?
Primeira coisa, quando você olha assim, depois, não hoje que a gente tá aqui no podcast, mas você tá na rua, você passa em frente de uma oficina, de uma loja, você vê esse logo Wanda. Tem uma coisa que eu vou te falar que vai ser interessante. Aqui tem Wanda, a qualidade que manda. E vai continuar mandando muitos anos através da AkzoNobel. Sim. Você estava falando da Dona Wanda, né? Lembrando, ela sempre esteve com a gente. Foi lá nos 2, 3 vezes. 75, né? 80, 85. Então, nessas datas especiais, né? Ela sempre esteve com a gente junto, né? Celebrando. Então, ela recebia a gente na casa dela. Né, convidava lá para o cafezinho, sempre contava as histórias, né, pra gente, participava com a gente, né? Sempre que foi possível, ela esteve junto lá, participando das festas, das homenagens, celebrando com a gente. Então, é só reforçando o que você disse, né? Sempre a pessoa nota 10 fantástica, né? Então não é a marca, né? Mas a pessoa, né? A Dona Wanda. Eu tive a oportunidade também de conhecer numa das festas, né, de celebração, se não me engano foi a de 85 anos, que inclusive foi num clube, ele foi no Estância, se não me engano. Isso. Que ela foi, tirei foto. Da empresa, E assim, 85 anos, mas sempre sorridente, atendendo o pessoal, conversando. Então, aquela imagem também marca bastante, né? Então, foi... quando, assim, trabalhar numa empresa por muito tempo é bom, é ótimo, mas quando você sabe a história de como começou, assim, você sabe toda a história de como foi lá atrás, de como aconteceu, de como chegou e ver o que é hoje, assim, é uma sensação que eu posso dizer que poucos sabem. Eu acho que a gente é privilegiado de ter você aqui para explicar, para falar. O Benê também, que tem uma vasta história também com o Wanda, o Sandrão. Eu acho que isso é muito gratificante. Eu acho que a gente só aprende... E tem um sonho. E eu vou realizar esse sonho antes de morrer. Eu vou escrever um livro. Eu peço apoio para todos, me ajudar em cada página, cada história, cada vivência. Eu tenho um monte de amigos que já estão aposentados, que trabalharam na Akzo, como o Benê. Tem a Gertrude, lembra da Gertrudes? É minha amiga pessoal, adoro ela, era a telefonista da época. Dona Francisca, que era a mãe dela, que era a pessoa que fazia as comidas lá para nós. Esse livro vai sair. E eu quero colocar o nome da Akzo nesse livro. Com certeza. Eu não sei como vou fazer, eu não sou um homem de escrita muito... Não sou escritor, precisaria arrumar uma pessoa que editasse esse livro para mim, eu vou contar a história, a pessoa vai editar o livro, vai ser corrigido para ver se está tudo certo. Esse livro vai sair, tenho certeza absoluta. E eu vou estar sentado com vocês lá, assinando esse livro em homenagem à minha mãe e aos 90 anos de Wanda. Isso aí. Oh, que legal. Não, tem bastante história para contar. História bem rica aí do seu mundo. Tem muita história. Acho que vai ter dois volumes esse livro. Se for somar aí as histórias, não sei. E, Benê, alguma outra história aí nesse tempo que marcou você? Uma das histórias que marcou muito a minha carreira como tinteiro, né? Foi essa dedicação dos montesanos. E depois que ele passou para a AkzoNobel, a parte de cuidado com a saúde e meio ambiente, que a partir de 82 para cá, 80, 82 para trás, a gente trabalhava na tinta, não tinha IPI, não tinha os produtos cromatos, produtos cancerígenos lá atrás. Depois, pegando a ideia de cuidados do Montesano, a AkzoNobel também entrou com a parte de cuidado com o ser humano que trabalhava com as tintas. Sim. Por causa dos cuidados com os IPIs. Aí quando veio para nós a bota, veio o capacete, veio o óculos, a máscara de carvão ativado e as cabines de pintura, a gente muitas vezes pintava no meio do cantinho lá. Aí isso daí deu um cuidado para a saúde e meio ambiente nosso. E depois, na linha Wanda, cuidado com os mananciais, canalizou toda a parte de para não ir a possíveis vazamentos para ir para a vizinhança. Então, isso daí, esse cuidado, a AkzoNobel sempre teve. Excelência. E pegou a excelência do Montesano. Sim. Isso, para nós que trabalhamos lá é motivo de orgulho. E isso a gente pôde trazer para dentro da oficina, que é os nossos clientes, de Wanda. Sim. Então, aí desde da massa, começou lá na massa sintética, depois da massa rápida, depois da massa poliéster, a tinta laca nitro, a tinta acrílica, depois
as tintas poliéster que todas as montadoras pintam com verniz. E todo esse acabamento, até hoje, na última lançamento que o Sandro falou, o 9000 eu conhecia. É do tempo que eu estava lá. Hoje o 9500 é um passo à frente já. E tudo pensando no meio ambiente e no cara que manipula a tinta, que no final é o nosso cliente, o pintor, que abre a lata e mexe, catalisa, dilui e aplica no carro. Daí nós conseguimos. Eu tenho orgulho de fazer parte do time do Sandro, dessa parte Eu das também, oficinas. muito orgulho mesmo de participar. Você orgulho é também nosso hoje no centro de treinamento. Aí, Você é um cara hoje. Hoje falou estamos aí no centro de da treinamento, preocupação com o meio aproveitando. ambiente, né? O Venezinho lembrou bem aí que a Axo, até que já tinha essa preocupação, Sim. né? Ela foi a Wanda foi a primeira marca na América Latina desse segmento, né? Tradicional, médio segmento de repintura automotiva, a tirar totalmente Sim, o cromato, né? O chumbo, né? Os Metais metais pesados, pesados né? da formulação. Então, realmente mostra já que, historicamente, Eles- né, sempre teve eles essa criaram, preocupação. eu acompanhei, eles criaram um sistema para filtrar água na fábrica da Sim. Axo. Fantástico, gastaram uma fortuna, como você falou, Foi o seu para Jorge que fez. não a água sair praticamente sem nada, Sem para não resíduos. contaminar a população O- que veio depois, né? Sim, Quer claro. dizer, eles vieram depois. E a maioria das pessoas ali que moravam eram funcionários da fábrica. E Muitas uma outra pessoas. coisa que eu lembrei agora é quando no Brasil não tinha preocupação de cinto de segurança, em 83 veio uma ordem da fábrica desses cuidados. Todos os técnicos, vendedor, tinham que usar o cinto de segurança em 83. O nosso cinto de segurança é bem para cá, né? Eu não lembro Sim. a data de hoje, que é obrigado, né? Então Ser isso obrigado, foi um né? Já negócio. eles- preocupação É com pessoas, né? uma educação no treinamento de pintura que a gente dava, desde a montagem do curso de colorimetria, na época tudo manual, fazer o treinamento para o curso de colorimetria, o curso da preparação da tinta, a viscosidade ideal, a distância ideal. Então, essa parte aí foi uma universidade para quem passou por lá. Você dava treinamento lá também, Venezinho? Ou trabalhava mais na rua como técnico? Como que era? Não, eu no começo, como eu disse, eu passei os 10 anos na fábrica, entre laboratório e fábrica, como colorista, expositor dos coloristas. Depois, em 86, eu vim para o centro de treinamento, que eu cuidava da parte de padronizar cores, que tinha muita variação de cores no mercado. E a Axo Nobel precisava de padronizar. Nós padronizamos as cores e depois, no final, eu fiquei lá meio que dando treinamento, testando o produto, porque a gente tinha muito teste de produto, que a partir de 90 para cá, quando deu a abertura do mercado, aí chegou todas as marcas com produto importado. Então a gente tinha que fazer esses testes de produto no mercado. Sim. Tanto para a linha de repintura automotiva como para a linha de ônibus e caminhões. Aí a gente testava no centro de treinamento. Aí eu tive um chefe devido ao trabalho, aí eu fiquei 14 anos trabalhando como supervisor dos técnicos. A gente era 47 técnicos no Brasil inteiro. Fiquei como supervisor deles. Aí quando eu fiquei como supervisor, eu montei o curso de colorimetria. É manual, não é isso que tem hoje, era manual, pastinha lá. Toda pastinha, todo passando as E folhas. montamos esse curso, aí eu dava o curso de treinamento. E treinei o Arnaldo, na época, a dar o treinamento de pintura. Só que às vezes faltava um, faltava outro, eu fazia esses intercâmbios. Mas aí, como teve a expansão muito grande de várias distribuições, eu fui para o mercado externo. Então, fazer o treinamento na concessionária, na oficina, na loja de tinta. E depois, em 99, eu fui para a Holanda. Tive a felicidade de ter um gerente que indicou a gente para ir lá fazer o treinamento de veículos comerciais, que trouxeram para o Brasil, veículos comerciais. E aí, ônibus, caminhões, trem, metrô. Fiquei até 2018 nesse trabalho. Então, eu tive o privilégio de pesar a tinta lá para fazer a tinta e pesar e vender para o cliente. Sim. No final, eu fiquei... Você participou de um pouquinho de cada pedaço ali da... Então, eu fui... A parte de produção, tinta, eu me treinamento, considero né? PhD. Sei lá, eu me considero PhD, porque Ela eu vou lá... sabe muito, Tudo que eu vi certeza, o não tenha pessoal... dúvida. Tinha uma dificuldade, eu ia lá. O pessoal lá, a linha de produção tá quebrando muito a linha. Eu falei, ele tá reclamando da tinta? Ah, tá batendo um no outro, tá riscando. Tá. Então vai lá e conserta a corrente, tira aquelas curvas lá, põe reta que para de bater, você vai aumentar a produção, vai sair mais seco. Então, no final eu já estava nesses dados, né? Na linha de montador de ônibus e peça para caminhão. Volkswagen, Scania...
Iveco, a peça plástica, a parte plástica do caminhão. Legal, eu perguntei sobre os cursos, tudo, porque a gente vai até hoje nas oficinas, né? Você vê o pessoal que fez treinamento na época e tal, conhece bastante, né? Pô, o Benezinho. Lembro, Benezinho. Fala bastante, O né? pessoal Bem conhece conhecido aí no muito, o pessoal mercado. da antiga, assim, né? Muita gente Porque hoje chega treina muitas oficinas aqui no mercado, são pessoal mais antigo. É difícil achar. Tem, mas é difícil achar pessoas muito novas tocando uma oficina. Você vê pessoas mais antigas, assim, tem funcionários mais novos, mas quem fez o curso lá atrás, o dono da oficina, lembra realmente do Benê, de outros técnicos mais antigos da fábrica, né? Sim. E puxando o gancho que a gente tá falando de treinamento, acho que é uma pergunta até interessante. Hoje, assim, da sua época lá, vamos falar de 92, 93 para hoje, a tecnologia avançou muito. Hoje a gente tem espectrofotômetro para acertar cor, software, né? Mais aquelas, como que chama? As fichas, né? Sim. As gavetas para tirar, para você fazer a Microficha, né? microficha. Então, hoje tem um sistema online. Na sua concepção, na sua visão, vou fazer a pergunta para os dois, para o Fernando e para o Benê. Na visão de vocês acham que hoje está mais fácil ser tinteiro, trabalhar numa fábrica de tinta ou não? Ou a tecnologia complica, era mais fácil Não. antigamente? Qual que é a opinião de vocês? Pelo contrário, isso foi só uma evolução e daqui a pouco você pisca já fez a tinta, porque a tecnologia toda que foi criada, por exemplo, hoje uma tinta a óleo não usa mais solvente, é a base de água. Eu pintei uma janela na minha casa com uma tinta a base de água, eu fiquei espantado, uma coral. Falei, gente, que tinta maravilhosa é essa? Fácil de limpar, não suja muito a mão, nada, e fica uma textura maravilhosa. Então, toda essa tecnologia, parabéns para a AkzoNobel ter feito toda essa tecnologia, e outras fábricas também devem fazer parecido, não com a excelência da Akzo, eu digo de passagem, a Akzo é líder hoje de mercado, né? E isso foi só benéfico para a evolução das tintas e o que você falou, não trazer doenças para o usuário, né? O fabricante das tintas. E agora, respondendo a sua pergunta, excelência, as pessoas, teve muitos pintores que não quis adaptar a essa tecnologia nova, se modernizar, se preparar, saíram até do ramo. Mas hoje está muito mais fácil, só que necessita mais do pintor estar especializado na cor. Exato. Porque ele vai pintar um paralama hoje, no tempo nosso lá, a gente comprava 1 litro de tinta, sobrava a tinta e ficava lá na oficina. Hoje não, eu vou pintar um paralama, eu chego lá na loja e peço 150 ml. Sim. O cara não vai querer, não quer vender, ele quer vender no mínimo meio. Mas eu faço um paralama com a minha pistola regulagem, com a minha distância, com a minha tecnologia que eu aprendi, que eu pinto um paralama com 150 ml de tinta, 200 ml de tinta, dependendo do tamanho do paralama. Então isso é uma economia muito grande, porque o pintor tem na máquina de fazer tinta na oficina, ele faz a tinta que ele vai usar, não sobra estoque lá parado. No passado, eu fazia levantamento da tinta que estava na oficina para convencer ele de pôr uma máquina de tinta lá. Eu via lá que tinha 2.000, 3.000 litros de tinta parado lá dentro, o resto. E Ele aguardando, né? Aquela vai prateleira por que aí, ia aguardando os quartinhos mas ali. quando vai aparecer? Então, hoje não, o cara vai lá e pesa 200 ml de tinta e faz o paralaminha Faz o dele. paralama e acabou a tinta, acabou tudo. Só que ele tem que ter conhecimento de pesar certo, comparar a cor antes, que ele tem que pesar um pouquinho a mais, 30, 50 ml a mais, para comparar a cor, porque não adianta também ele ver a cor depois de pintado e ficar reclamando na fábrica. Ele tem que ver a cor de pintada. Se não tiver bom... O pintor, quando eu estive na Holanda, o pintor, para ser um pintor nota A, sei lá, de A, B, Nota C, 10, vamos dizer nota também. 10, ele tinha que saber fazer um acerto de cor. Porque senão ele ficava na mão de um técnico da fábrica, de um amigo que vinha acertar a cor para ele. Entendeu? Aí aquele pintor que sabia acertar, eu vou pintar a lateral do carro, o paralama, vou a lateral. Se ficou fora de cor, vou entregar fora de cor, se o dono do carro aceita, aí o dono do carro não aceita, não, eu quero na cor. Tem um custo maior, que é o custo do ajuste de cor dele. E eles cobravam isso. Isso lá já em 88, entendeu? Então evoluiu muito essa parte. E os profissionais que hoje estão no mercado,
Eles evoluíram junto, senão não estaria mais. Não, verdade. Aquele o scanner que você chama, aquela Espectrofotômetro. espectrotrômetro, aquilo ali foi fantástico. Porque você vai fazer a tinta exatamente igual para fazer a repintura ali. Não Sim. vai ter diferença nenhuma. Não vai ter erro, não vai ter perda. Eu acho que a Axo é a única que está com esse aparelho. Ou tem outras empresas fazendo igual. Já tem outras já, assim. Vai assim, a gente Mas lança, mas sem... vocês foram pioneiros a fazer esse Sim, tipo de... mas- E outra, eu sabe que eu sonho em ter uma loja de tintas com esse sistema. Você vai captar o para-choque, você vai lá, você tem as latas todas, os corantes todos, você vai fazer a tinta, vai pesar e vai vender pro cara. Eu sonho em ter um troço desse. Entendeu? Tá Porque... em tempo de voltar pro mundo das tintas aí. o meu pai Tá no sangue ali. ia ó, montar dá pra voltar. uma loja de tintas para mim, só que ele ficou doente no meio do caminho, né? E esse sonho ficou. E eu vejo muito vídeo de vocês, eu vejo aquelas oficinas já com tudo aparelhadinho, bonitinho, aquela prateleira toda feita, bonita. Fantástico. O cara vai lá, ele pesa, ele já sabe a quantidade de cada produto, ele coloca na balança, pesou, misturou, tá pronto, pintou, acabou. Usa aquela quantidade e não sobra nada. Fantástico. Não tem o que falar. Ah, não. Nota 1000. E você, Sandrão? Não sei, nesse tempo aí, são o quê? 27 anos mesmo? 29 anos. 29 aí por dois. Evoluiu bastante, como o Benê falou. Peguei ainda um pouco lá na época do... Né, que era o verniz acrílico, tinha que fazer o polimento, mas já estava começando, já tinha o verniz PU no mercado, mas ainda estava meio a meio ali, né? E a gente vê que realmente evoluiu bastante, Evoluiu muito. né? Em termos de tecnologia, e o mercado vai ficando mais exigente também, né? Sim. Então, o próprio consumidor mais exigente com qualidade, quer mais qualidade no carro, mais durabilidade. As oficinas, como o Benê falou, elas têm que ir se adaptando, né, evoluindo. Né, os equipamentos que a gente tem disponíveis hoje também, eles, né, permitem utilizar técnicas, maneiras de aplicar, de usar o produto de forma diferenciada. E a gente tem que estar preparado, né? Os produtos têm que acompanhar essas evoluções, A evolução. né? Exato. Então, para atender as necessidades aí de quem está ali no dia a dia, né? Fazendo a aplicação. Exatamente. Eu vejo que você pensou assim, vamos falar assim, você saiu do papel pro computador. Vamos colocar essa negócio, saiu da microficha lá pro software. Você hoje é o gerente da marca Wanda. Aqui, você representa aqui a Latinoamérica, super bem, excelente. Mas nessa trajetória que você passou por tudo, desde o papel da microficha até agora, com a tecnologia, igual o Fernando falou das lojas, facilidade de pesar com a máquina, qual foi o seu maior desafio para fazer a Wanda ser o que é hoje, sabe? Ter um nome tão forte no mercado, não só no Brasil, mas fora. Qual foi o seu maior desafio? É difícil, é muita coisa, é muito tempo, muita coisa que aconteceu aí no período. A Wanda já era uma marca muito forte, né? Na verdade, acho que o trabalho da gente é manter essa marca forte. Cada vez mais forte. Atualizada, né? A gente ter a linha de produto, a tecnologia, enfim, né? Tudo que o mercado precisa, a gente atender da melhor forma e manter a marca forte no mercado. A gente tem os desafios, né? A AkzoNobel é uma multinacional, né? A Wanda é uma marca do Brasil, né? Então a gente tem que defender a nossa marca no Brasil, a nossa tecnologia, né? E mostrar, né, a nossa força e que a gente tem, né, que os nossos produtos têm capacidade, né, de ir para o mundo, como a gente foi para mais de 80 países. Né? Então um grande desafio nosso, né, é a gente mostrar nessa parte, né, tecnologia, desenvolvimento, né, laboratório local, produção, né, que a gente, né, é capacitado, né, para desenvolver produtos, para estar sempre atualizado, ter tecnologia de ponta para atender bem, né, atender sempre bem o mercado. Aí. E, né, como o pessoal estava comentando, a gente vê essas tecnologias, né, vindo, sendo agregadas para o mercado, e acho que um trabalho importante que a gente tem é mostrar isso para os pintores, é levar essas novas tecnologias, melhoria em produto, software de cor, né? A gente tem o Mixit ali, que é um aplicativo, onde você faz busca de cor, né? Pelo celular. Para quem buscava ali no papel, né? Na hoje pastinha, no celular, hoje você vai no celular e faz uma busca de cor, vai no espectrofotômetro, faz uma leitura. Então a gente tem que ter isso bem alinhado, né? A tecnologia, toda essa parte digital, ela funcionar de forma bem harmonizada
como produto, né? Sim. Né? Porque no final, né, o profissional, o pintor é que vai definir ali a qualidade, o acabamento, né? Então a gente tem que estar bem amarrado, né? Produto, tecnologia, mas o pintor ali também na ponta fazendo a aplicação do material. Exatamente. Puxando o gancho agora, falando um pouco de tecnologia, né? A gente teve agora no primeiro semestre de 2024 3 importantes lançamentos, né? Isso. Os 2 primers, Exato. que a gente lançou, 2.500, 5.500 e também o verniz 2:1, 9.500. Você quer comentar um pouquinho sobre esses últimos lançamentos que a gente fez? Até para atualizar o Fernando, não sei se ele viu também nas Esse eu não vi ainda. no negócio, tudo mais, para falar um pouquinho. São novos, cerca aí de... Você sai um pouquinho. Fica à vontade, mano. Fica Vai à lá, vontade. vai lá. Pode ir lá. Esses são recentes, né? O verniz, cerca de 3 a 4 meses aí no mercado. Os primers um pouquinho mais recente, há 2 meses, né, no mercado. A gente falou um pouquinho, agora há pouco, um pouquinho sobre eles. Mas a ideia é a gente completar o portfólio. Então, dentro da repintura, a gente tem várias necessidades de pintura, né? Dependendo da região, do tipo de reparação ali que você está fazendo. Você quer um verniz que seque um pouco mais rápido, né? Um verniz que tem um pouco mais de enchimento, que tem um lixamento, um que tenha mais enchimento, outro que tem um lixamento um pouco mais macio, né? O verniz, por exemplo, é bem legal a gente ter uma característica nele, que é um produto que você pode catalisar e fazer uma aplicação sem fazer a diluição. Então é um 2:1 que pode ser aplicado sem diluição. E tem característica de um produto de altos sólidos, né? Geralmente esses produtos altos sólidos têm diluição 20%, 30%. Nós temos também o 900 com essa característica, mas a gente trouxe um produto com uma característica de qualidade, de aplicação, de preparação diferente, né? Para aquele pintor que já gosta de fazer a mistura e já fazer a aplicação. Né? Por aquele cara que gosta de fazer a diluição, que gosta de fazer o ajuste da viscosidade, temos 900. Então a gente procura oferecer essa diversidade de produtos, né? E qualidade, né? Tipo tempo de secagem, enchimento, lixamento, brilho, enfim, né? Para poder atender todas essas gamas, né, de oficina, necessidades de qualidade, de aplicação diferentes aí que nós temos. Né? Ah, bacana. Legal. E antigamente, Fernando, como que era isso? Nossa, antigamente... Como vocês pensavam? Era um primer só para pintar tudo? Só, uma massa verniz, só. Não tinha muita escolha. Aí, como ele falou, tinha que lixar, passar a máquina, aí ficava tudo ruim. A gente tinha, lá atrás era o primer nitro, né? Existe até hoje. Existe o primer até nitro, hoje, né? que é o primer universal. Mas não Mas tem é mais mesma... indicado só para um retoquinho, não? Fazer uma pintura pintura grande, como a gente tem né? hoje. Né? E que nem o primer universal, por exemplo, ele, né, rechupava a tinta, absorvia, né? Perdia o brilho, aí o pintor lá falava para você, o dono da oficina, passa daqui 30 dias para você dar uma polidinha, né? Esses primes que hoje é aplicado, esses primes que ele estava falando que hoje é aplicado, que anti-ferrugem, você vê que os carros não enferrujam mais. A minha Brasília, com 2 anos, começou a enferrujar. Falei, gente, carro novo. E esse preparo, esse prime que é dado, ele segura a ferrugem. Vai ficar mais tempo sem enferrujar. Então, é benéfico toda essa tecnologia que foi criada. E eu acho que tem que criar ainda mais coisas mais sofisticadas do que já tem. Exato. Você vai evoluindo junto ali. A gente tinha lá lixamento à água, né? Então a gente fazia os primers, era primer universal, monocomponente. Eu achei fantástico. Eu comprei uma tinta coral à base de água. Falei, gente, isso aqui é o canal. Muda, né? Você tem tudo, lixamento. Você pintava uma janela, né? Com tinta óleo normal, antiga. Ficava um cheiro insuportável na casa, intoxicava a família inteira, demorava 3 dias para secar, todo mundo ia lá botar a mão, ficava cheiro digital. Hoje não. Hoje não tem, passa aquela coisa, seca rápido, 5 não tem minutos cheiro. Tá seco, já pode passar a jogar água no negócio. Evolução. Então, a tecnologia é maravilhosa, não tem o que falar contra, né? Nossa, falar aqui, pessoal, vocês vão acreditar, mas já estamos 1h20 batendo papo aqui. Que delícia. Falar assim, se a gente continuasse mais, garanto que a gente ficaria... mais tempo, 1 hora era pouco. A gente ficaria aqui umas 3, 4, 5 horas fácil, batendo papo, contando a história. Se fosse pegar a história, tudo que o Sandro tem, que o Benê tem, que eu passei também na Axo, que tem várias histórias também nesse tempo, vários desafios, a gente ficava aqui até amanhã conversando. Mas... tudo que é bom acaba, né? Acaba. Mas vamos acabar de uma forma diferente. Fernando, me fala um carro. Ferrari. Cor. Vermelho. Um produto que você acha
excelente da AkzoNobel, da Wanda, que você usaria na sua Ferrari? Esse não é. Eu usaria esses novos produtos do lançamento, os vernizes, eu usaria essa linha nova. Boa. Ótimo, boa. Eu ia colocar o melhor na minha Ferrari. Com certeza. Isso daí. Sandrão, fala um carro que você gosta. Pô, eu vou ser mais saudosista. Tá comemorando 90 anos, vou ser mais saudosista, eu vou no Puminha. Eu vou num Puma. Que cor? Ó, eu gosto do Puma amarelo. A minha cor preferida é laranja. Empresa holandesa, gosto do laranja, mas eu gosto do Puma amarelo. Puma amarelo, tá. Qual produto você usaria nesse Puma aqui agora, aqui da Wanda, aqui se fosse... Se eu precisasse fazer uma restauração do Puminha amarelo, com certeza eu iria de primer 5500 na preparação, pintura com Wanda Base, amarelo e acabamento no novo verniz e no 9500 para dar aquele brilho aquele toque especial. Minha opção de carro, mais ou menos na sua linha, né? Não posso falar, né? Eu iria de um Golzinho. Um pouco mais humilde, né? Golzinho também. Quadrado. Produto também, acho que a mesma coisa. Acho que o 9500, o verniz aí é sensacional, a questão do brilho. E cor, vamos falar... Acho que um azul Mônaco. É uma cor bonita também, metálica, perolizada, top. Eu iria nisso. Legal. Bom, mas é isso, pessoal. O Benezinho tá voltando aqui agora para finalizar. Vamos lá, Benê. Você não escapa da pergunta, não. Pode sentar aí que eu vou... Vamos finalizar agora. Pra você chegar. Me fala um carro, Benê. Moderno, novo. Um carro que você goste. Carmanguia 69. Boa. Uma cor. O nome da cor. Vermelho. Vermelho cereja. Carmanguia vermelho cereja. Um produto Wanda que você pintaria, usaria nesse carro hoje. Primer 5100. Boa. Wanda PU. E verniz 9500, para testar o verniz do Sandro, para provar a qualidade dele. Aí. Manda PU e verniz para dar resistência. Dá resistência mesmo, para ficar bom. Gente, Wanda PU de verniz? Porque no passado era uma briga sobre isso. Quando o pintor ia fazer um retoque numa tinta PU, dava muito problema no manchamento. Aí eu falei, o Wanda PU cobre duas mãos. 2 mãos já cobriu. Dava 1 mão e meia, cobriu. E dava 2 passadinhas de verniz em cima. Aí não dava manchamento no polimento. Se caísse uma sujeirinha, dava uma lixadinha e polia, não tinha problema nenhum. Resolvia os problemas, as dores de cabeça. Mas você viu que... Fica a dica aí. Fica a dica aí, pessoal. Ó. Outra coisa. Voz da experiência. Outra coisa. Caminhão da International é o mais vendido nos Estados Unidos. Para pedreira, mineral e o trabalho em geral. Era PU com verniz. Foi lá que eu fiz esse treinamento com eles e trouxe para cá também. Foi muito bom. Excelente, boa. Bom, mas é isso, pessoal. Obrigado, Benê. Sensacional a presença de você. Fiquei muito feliz. Eu, Osinei, toda a turma aqui agradece muito sua presença. Fernando, eu que agradeço mais uma vez e me chamem sempre que eu estarei sempre presente. Vamos estar sempre próximo, crescendo. Conta com a gente aí para escrever o livro, tá? Sandrão, obrigado mesmo pela participação. Eu sei que foi meio de sopetão, meio de surpresa, mas foi bom, você saiu super bem. Passa o filminho na cabeça. Eu também. O Benezinho também foi de surpresa. Mais ainda. Né? E eu agradeço vocês também porque fez eu relembrar muitas coisas. Aqui, né, que bom. De ontem para cá, até o caminho vindo para cá, a memória começou a flutuar. Foi muito bom. Mas legal, então. Pessoal, então estamos aqui finalizando mais um podcast. Muito obrigado a todos aí e até o próximo. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigado. Se Deus quiser, até o próximo.